Pai do Senhor, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos estar fazendo um momento de oração, vamos estar intercedendo, pedindo a graça do nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, graças nós te damos, Senhor, porque estamos reunidos aqui, meu Pai, mais uma vez, em Teu santo nome, Senhor Deus. Se não fosse a Sua permissão, sabemos que aqui não estaremos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia. Quero te apresentar cada irmão que está hoje aqui, Senhor Deus, reunido para ouvir a Tua palavra, aqueles irmãos que vão ouvir pela internet, que a Sua palavra possa estar penetrando em seus corações. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados e que Teu Espírito Santo possa estar fluindo, possa estar nos direcionando, nos advertindo, nos corrigindo e também, Senhor Deus, possa estar nos trazendo a paz. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Estou bem sem ar aqui, mas Deus dá graça. Romanos capítulo 8. Versículo 12. Romanos 8. Versículo 12. Na minha versão vai dizer assim: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Por quê? Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele, porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomamos parte na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou tentando não respirar, o óculos não embaçar, e eu consegui enxergar aquilo que estou lendo. Glória a Deus. Irmão Michelin, para a oportunidade, louvores para nós. Amém? É difícil, meu Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor. Continuamos sempre gratos ao Senhor por mais um dia, né? E podemos continuarmos aqui louvando o nome dele sempre. Amém?
Com nossas mãos levantadas,
Amém. Difícil cantar com massa, a gente vai ficando sem ar e a boca seca. Mas vamos louvar para a glória do Senhor Jesus. Amém. Deu certo, Alan? Vamos louvar porque toda honra e toda glória é dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és, tu és anjo, o que se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu
A gente está meio que dançando um pouquinho aqui, mas eu creio que muito em breve, para a glória do Senhor, aqui terão muitos músicos tocando todos os instrumentos, para que a gente possa assim adorar o Senhor para a honra e glória dele com mais facilidade. Amém? Tu és sempre
cantar mesmo a capela, sem o instrumental. A gente vai cantar a tua é agora de novo. Só um pedacinho dela do começo e depois você põe a outra. Sem por enquanto. Os irmãos que souberem podem cantar, tá? Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Que a gente nunca esqueça que o motivo da nossa adoração é o Senhor Jesus, e mediante a qualquer situação, qualquer conflito, qualquer problema, que a gente nunca pode deixar de louvar e de adorar o nome do Senhor Jesus. Os irmãos aplaudam o Senhor em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor corrompendo em fé, que é o que faz a gente seguir dia após dia dizer a fé que a gente tem no nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer cantar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se investirá no teu poder, rompendo em fé. Ousadia, poder sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante
fácil. A gente não pode desanimar e nem desistir, né? Tem que continuar rompendo em fé. Com fé no Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Glória a Deus. Um dos louvores, né, que foi entoado essa noite, disse assim, né? Viverei para a tua glória, Senhor. É a declaração que nós fazemos, né? E nos questionamos, né? Realmente estamos vivendo para a glória do Senhor? És a razão da minha vida, viverei para te adorar, né? Então temos que viver para adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto que está em Romanos, capítulo número 8, o verso 31 e 32, que diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Os irmãos estão com a oportunidade de dizimar e de ofertar. Amém? Tem louvor? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos em estar reunidos em Teu nome, a oportunidade que nós temos em dizimar e ofertar. Senhor, Tu conheces todas as nossas necessidades, Tu sabes, Senhor Deus, que necessitamos do Teu favor, Pai. E somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor Deus. Que esses dízimos e essas ofertas, Senhor Deus, possa ser, Senhor Deus, administrados de uma forma leal, Senhor Deus, para o favorecimento do Teu reino. Em nome de Jesus, que eu te oro e que eu te agradeço. Amém. Estou um pouco nervoso aqui, meus irmãos, mas é normal, né? Ainda mais que eu sou uma pessoa muito falante e a gente tem algumas recomendações aí para não falar muito, e eu fico um pouco preocupado. Se eu estiver falando demais, às vezes me perdoe. Sábado que vem nós estaremos a posse do pastor Fernando, né? Às 19 horas, né, pastor? 19 horas, os irmãos confirmar a presença, né? Porque a gente vamos ter números limitados, né? De pessoas. Se eu não me engano, são 35, né? 35 pessoas. Então os irmãos confirmem, por favor. Tá bom? Pastor Fernando? Essa máscara que eu sei que eu vou ter problema para minha mão. Vai começar a descer, começa a falar, a máscara começa a descer, então já vou. Amém. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Amém, boa noite. Muito
muito feliz de estar novamente com o nosso templo aberto, né, para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aí há um tempo já na quarentena, né? Essa quarentena que não tem fim, que a gente fica incomodado, demora, a gente fica angustiado, mas graças a Deus a gente tem percebido que tem melhorado, pelo menos um pouco, né? Já nos dá um pouco mais de ânimo, nos dá um pouco mais de esperança, né, de poder retornar à nossa vida normal, nosso novo normal. Mas nós continuamos orando, né, para que Deus abençoe essa situação, para que essa pestilência vá embora de uma vez por todas. Continuamos orando para que tenha a vacina, né, a vacina para nos imunizar dessa peste. Mas, enquanto isso, nós vamos aprendendo as coisas que Deus tem nos ensinado com essa pandemia, né? Nós temos pregado durante o mês de julho, né, algumas mensagens falando sobre o que Deus quer nos mostrar com esse coronavírus, com essa situação toda. E hoje, novamente, nós vamos estar focando a nossa mensagem nessa questão. Antes disso, né, nós temos aquele nosso momento de intercessão, mas antes eu queria dar alguns recados, né? O irmão Luiz já falou da posse no próximo sábado. Nós teremos aqui alguns pastores também que foram convidados. Eu convidei muito poucas pessoas por causa da nossa questão de espaço, né? E estamos priorizando a vocês, né? Vocês membros da igreja. Então eu chamei bem poucas pessoas, tá, para estarem aqui conosco. Vamos ter também um grupo de louvor que vai estar nos ajudando, com instrumentistas, né? E vai ser uma bênção aí, né? Nós vamos ver esses instrumentos funcionando, né? Mas sempre que a gente não vê esses instrumentos serem tocados. E vamos ter alguns pastores e familiares, eu praticamente não chamei. Meu pai e minha mãe não podem vir, eles estão lá isolados, mas não querem sair de jeito nenhum de casa, né? São idosos já. Mas vai haver a transmissão via internet. Então você pode convidar aí pessoas, né? Eu vou colocar um convitinho nas redes sociais. E você pode estar repassando para as pessoas para que pelo menos elas assistam online o nosso culto. Vai ser transmitido ao vivo. Então quem não puder vir também, você que é do grupo de risco, né? Você pode assistir pela internet. E nós desejamos boas-vindas também a você que está nos assistindo nesse momento pela internet, né? Você é muito bem-vindo ao nosso culto. Deus deu uma bênção para você também esta noite. Participe conosco desse culto. Nas quartas-feiras continuamos com nossa sala de oração às 20 horas. Se você não tem participado, participe. Tem sido uma bênção, tem sido momentos importantes para a vida da nossa igreja, em que nós temos orado, nós temos clamado a Deus. Nós temos pedido misericórdia a Deus por muitas coisas, temos orado pela igreja, temos orado pelas nossas famílias. E participe, vale a pena você participar. Todas as quartas-feiras às 20 horas nós usamos o aplicativo Google Meet, que é bem fácil de ser utilizado. E a nossa CBD continua online. Hoje nós tivemos a oportunidade de transmitir daqui do templo, né? Acho que grande parte dos irmãos já assistiram e nós transmitimos daqui. Deu aquela saudade, né, de nós termos aquele encontro presencial na nossa escola bíblica dominical. Mas tem sido bênção e nós temos aprendido muitas coisas na carta de Paulo aos Romanos. Então continue acompanhando, nós vamos estudar até o final da carta e tem sido muito proveitoso para todos nós. Eu queria ter aquele momento de intercessão, aquele momento que nós oramos, o momento que nós clamamos. É importante no culto um momento de intercessão, não só apenas nos cultos de oração, ou no nosso quarto, na nossa casa, não. Temos que orar também como corpo, né? Como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. E eu queria dar a oportunidade nesse momento para você que tem algum pedido especial, a você que tem clamado a Deus por alguma situação, nós vamos orar nesse momento. Então, quem tiver algum pedido, pode se manifestar agora. Alain? Nós temos orado já há um tempo, né, pela mãe do Alain, e ela está internada. Ontem ele teve que socorrer nas pressas lá, né? Vai ter que fazer uma cirurgia do fígado, né? O fígado, e ela é idosa já, né? Necessita cuidados,
Vamos continuar clamando pela mãe do nosso irmão Alain. Irmã? Você Nora. Amém. Vamos orar. Quem mais levantou a mão? Irmã Lene? Quem mais? Alguém mais? Cátia? Meu sogro também que não está bem. O sogro, né? Vai gravar. Ok, vamos orar também. Alguém mais? Algum pedido que quer fazer? Não? Bom, Silvio? Quero pedir pelo meu filho Silvio, que essa nova jornada que vai ter e que seja guiado pelo Senhor. Ok, seu filho, né? Ok. Silvio Júnior. Ok. Eu peço oração também, não sei se vocês não sabem, mas o mês de agosto é o mês da juventude. Né? E nós, como batistas, né, nós preparamos algumas coisas assim, geralmente nesse mês, para que a juventude participe e tudo mais. Né? E peço aos irmãos que estejam orando, né, pela nossa juventude, estejam orando aí pelos nossos jovens, para que Deus possa estar fazendo algo nesse ministério tão importante da nossa igreja. Né? Nós sabemos aí a dificuldade, né, que nós temos, poucos jovens na nossa igreja, muitos jovens estão um pouco afastados, né? E nós temos essa disposição de estar indo atrás também desses jovens, né, que estão afastados, para que Deus possa abençoá-los também. Então esteja orando aí pela juventude, e no próximo mês de agosto, em todos os domingos, nós estaremos trazendo mensagens para toda a igreja, claro, mas com uma ênfase para a juventude. Então, se você conhece jovens aí que precisam ouvir a palavra, né, jovens que estão afastados, convide-os, né, para que possam estar ouvindo essas mensagens com enfoque, né, para a nossa juventude. E se não puderem vir também, assistam pela internet, porque nós queremos abençoar os jovens da nossa igreja e os jovens em geral. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um culto, Senhor, que se iniciou, mais um culto que nós já louvamos, já exaltamos o teu santo nome, nós já oferecemos para Ti, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado crescimento espiritual, Senhor, na nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor tem feito em nós. Mesmo, Senhor, diante de dificuldades, mesmo diante, Senhor, de desafios grandes, o Senhor tem sido fiel a cada um de nós. Nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, a vida da mãe do nosso irmão Alain, que está internada naquele hospital, necessitando fazer aquela cirurgia no fígado. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor intervenha, Pai, nessa situação. Ela é idosa, ela necessita cuidados especiais, mas nós sabemos o cuidado que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, e para cada um que esteja necessitando dos teus cuidados. Abençoa, Senhor. Te pedimos também pelo sogro da irmã Kátia, também que não está bem de saúde. De igual forma, que o Senhor esteja intervindo na vida dele, dando, Senhor, providência ali na sua saúde. Te peço, Senhor, pelas famílias da irmã Lene também, que estão com enfermidade, que o Senhor visite, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, derrama da tua unção. A nora, Senhor, da nossa irmã também, que o Senhor abençoe ali nas suas dificuldades, nas suas lutas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Entra com o teu cuidado naquela vida. E também pelo filho, Senhor, do nosso irmão Silvio, que o Senhor o abençoe nesse projeto, que o Senhor cuide dele, que ele possa ser bem sucedido, Senhor, em tudo que faz. E principalmente, Senhor, que ele possa te buscar mais, Senhor, possa buscar a tua face, possa colocar a Ti, Senhor, como o centro da sua vida, Senhor, para que tudo que ele fizer, Pai, seja de acordo com a tua vontade na vida dele. Abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, as pessoas que nós conhecemos que estão enfermas, as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que necessitam, Senhor, de cuidado,
nesse momento de quarentena, que nós nos sentimos às vezes sozinhos, às vezes desolados, angustiados, pessoas, Pai, que estão passando por problemas de depressão, Senhor, por causa desse tempo. Em nome de Jesus, Senhor, toma providência, Senhor, em cada vida, em cada situação, Senhor. O Senhor é o Deus dos deuses, o médico dos médicos, e o Senhor tem todo o poder, Senhor, para transformar as vidas. Nos abençoa, Senhor, abençoa agora o momento da Tua Palavra, em que o Teu recado vai ser dado aqui, Senhor, de púlpito. Que o Senhor me use, Senhor, com sabedoria, com retidão, Senhor, diante da Tua Palavra, para transferir essa palavra aos meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, no restante desse culto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler um trechinho. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 a 14. Eu prometo para os irmãos que eu aprendo a usar esse microfone aqui. Efésios 1, de 3 a 14. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente do amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos expirado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Eu vou repetir novamente os versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito, que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que antes havíamos esperado em Cristo. Os irmãos têm acompanhado aí as duas últimas mensagens. Eu repito aqui, que eu falei com os irmãos, eu li um livro chamado Coronavírus e Cristo. Eu tinha falado outro nome, acho que era Deus e o Coronavírus, mas o título do livro é Coronavírus e Cristo. Qual a relação que tem uma coisa com a outra? Por que nós passamos por isso? Por que Deus permite que nós sejamos afetados por essa pandemia? E na primeira mensagem nós falamos sobre o fato de Deus se ocultar de nós, não nos abandonar, mas se ocultar. E nós falamos na oportunidade, fizemos uma pergunta, onde está Deus nessa situação? Onde está Deus no meio do coronavírus, no meio dessa crise que nós temos vivido? E a resposta ficou condicionada a uma questão: a nós conhecermos o nosso Deus. Se nós de fato conhecemos o nosso Deus,
nós teríamos a resposta a esse questionamento. Na segunda mensagem, nós falamos sobre por que Deus permite o sofrimento na vida do justo. Será que Deus é tão ruim assim conosco? Nós que nos consideramos muitas vezes pessoas boas, pessoas dignas, pessoas merecedoras de tantas coisas, por que Deus permite essa coisa que tem assolado o nosso mundo? E nós vemos que Deus utiliza o sofrimento para muitas coisas, para nos punir, muitas vezes, para nos corrigir, para nos ensinar o propósito da vida dele em nós e muitas outras coisas que nós aprendemos na semana passada. E hoje nós daremos continuidade, não fazendo uma pergunta. Hoje nós não vamos fazer uma pergunta, mas o tema da nossa mensagem hoje é o que Deus está fazendo e quer fazer através do coronavírus. Nós já conhecemos quem é o nosso Deus. É um Deus transcendente, que está acima de toda a sua criação. É um Deus que participa da sua criação. Ele nos criou, mas não nos deixou ao léu. Ele nos criou, mas continua agindo nas nossas vidas, continua atuando. Nós falamos sobre vários atributos, de Deus na oportunidade. E então nós podemos dizer que pelo menos nós conhecemos em parte o nosso Deus. E nós conhecemos também em parte porque Ele nos permite que soframos. E o sofrimento é uma das coisas que nós falamos, é que Ele nos identifica com Cristo através do sofrimento. Não somos identificados com Cristo apenas por coisas boas, mas por coisas ruins também, porque afinal de contas, Cristo sofreu mais do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Vemos alguns exemplos de personagens bíblicos que sofreram, mas Cristo, nesse quesito, Ele ganha de todos, a nível de sofrimento. E quando nós sofremos, nós somos identificados no seu sofrimento. Então o sofrimento é algo que nos ensina. E hoje nós vamos ver aqui alguns itens, porque o que Deus está fazendo através dessa pandemia na nossa vida. O que Ele está fazendo e o que Ele quer fazer. E essa resposta nós vamos ver daqui a pouquinho. Esse texto que nós lemos fala sobre os desígnios da vontade de Deus sobre nós. Deus decretou já de antemão todas as coisas. Tudo que acontece na nossa vida, de bom, de ruim, pode ser sofrimento, pode ser alegria, qualquer coisa, tudo foi designado por Deus. Nada escapou dos desígnios de Deus e nada vai escapar. O dia do nosso nascimento, o dia da nossa morte, o dia que você vai casar, se você não é casado, o dia em que vai nascer seu primeiro filho, seu neto, todos os dias estão decretados diante do Senhor, inclusive o dia da nossa morte. Como diz o ditado popular, ninguém morre na véspera. Deus sabe exatamente o dia da nossa morte. E não precisamos ficar preocupados com isso, Se a gente começar a entrar em paranoia, quando que eu vou morrer, do que eu vou morrer, a gente não vive, A nossa vida algo tem que ser colhido com pensamentos bons, coisas boas, Não ficar com pensamentos negativos, pensamentos ruins na nossa vida. E o texto diz que Deus, Ele tem o desígnio dele sobre todas as coisas, está sob a sua vontade, a fim de sermos para o louvor e honra da sua glória. Então aqui mais uma pergunta, se Deus não foi destronado, se de fato Ele governa todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme Efésios 1:11, e se esse surto do coronavírus, com toda a sua devastação, estiver em suas santas, justas, boas e sábias mãos, então o que Ele está fazendo? Quais são os seus propósitos? A gente poderia pensar assim, diante de tudo isso, de nós conhecemos a Deus, de ser um Deus bom, um Deus perfeito, Então o que Ele está fazendo com relação a isso? Os desígnios de Deus, eles são incontáveis, A gente não consegue mensurar todas as ações de Deus sobre as suas criaturas.
Salmos 40, verso 5 diz o seguinte: são muitas, Senhor Deus, as suas maravilhas que tens operado, e também os seus desígnios para conosco. E além de serem incontáveis, eles são inescrutáveis. São ininteligíveis às vezes ao nosso alcance. Às vezes não conseguimos entender os desígnios de Deus para as nossas vidas. Romanos 11:33 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então nós não podemos ficar questionando a Deus por que Ele faz isso, por que Ele faz aquilo. Os desígnios de Deus são perfeitos e às vezes nós não conseguimos entender nenhum deles. Então nós precisamos discernir aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes a vontade de Deus às vezes não é tão clara aos nossos olhos. Por quê? Porque nós às vezes não temos intimidade suficiente com Deus. Às vezes nós não buscamos a Deus suficientemente para que nós percebamos a sua vontade para a nossa vida. Isso não nos impede de ver a vontade perfeita de Deus em cada um de nós. Por isso nós precisamos aprender a discernir as coisas, saber aquilo que Deus está nos mostrando através de diversas situações. E uma delas é exatamente isso que nós temos vivenciado, essa situação de calamidade. Então nós vamos ver 6 respostas sobre o que Deus está fazendo através do coronavírus. Tá? Isso não é da minha cabeça, tá? Isso não é da cabeça do John Piper, que foi o escritor do livro que eu mencionei para os irmãos, e isso foi tirado da Bíblia. Nós vamos ver aqui alguns textos. Para cada resposta tem um texto que comprova algo que Deus quer mostrar através das dificuldades, através das calamidades que ocorrem nas nossas vidas. Então a primeira resposta, o que Deus está fazendo através do coronavírus, é a seguinte: Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenhoso pecado. A frase é longa, mas deu para entender, né? Essa frase, né? Ou seja, Deus está querendo mostrar com isso o horror que o pecado causou na humanidade, o estrago que ocorreu na humanidade. Eu acho que todos nós aqui já fomos num velório, né? Acho que ninguém aqui, até o Davi já foi no velório. Não sei se o Tiago já foi num velório. Não sei, mas acho que todos nós aqui já fomos. Tem lugar pior para você descobrir o horror da queda de Adão do que no velório? Não tem. Você chega lá, você vê uma pessoa morta, uma pessoa que você amava, uma pessoa que era muito importante na sua vida, de repente você vê ela inerte, sem vida. Por que isso? Por causa do pecado. Não do pecado dela, do pecado da humanidade. A origem do pecado, ela trouxe o que a todos nós? Morte. Então quando você chega no velório e vê aquele corpo, você vê o tamanho do estrago do pecado de Adão, que foi transferido para todos nós. Nós temos aprendido isso no livro de Romanos. Então Deus ele faz questão de mostrar para nós, porque a gente tem a memória curta, né? A gente tem a memória muito curta. Então Deus nos mostra de uma forma às vezes terrível o horror que o pecado causou na humanidade. E esse é o momento que Deus está mostrando. 85 mil mortos só no Brasil. Quando começou aquela pandemia que eu vi 20 mil na Itália, 20 mil na Espanha, eu falei, puxa, quanta gente! Aí chegou nos Estados Unidos, 100 e poucos mil. Aqui no Brasil, 85 mil. E o número não para. Não para. A gente vê cada dia, parece que estabilizou em alguns lugares e tal, mas continua. Então a gente vê que Deus está mostrando, tá vendo? Isso aqui é o estrago que o pecado causou
na vida de vocês. E o pecado, ele não parou por aí, ele continua fazendo estrago nas nossas vidas. Se a gente for dominado pelo pecado, hoje de manhã a gente falava sobre isso, que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós somos comprados por Cristo, nós somos libertados, passamos a ser, deixamos de ser escravos do pecado, passamos a ser escravos da justiça. E só que se nós nos deixarmos dominar pelo pecado, as coisas vão acontecendo, as consequências vão caindo sobre as nossas vidas. Então o pecado é algo que estraga, que corrói. Então foi a forma como Deus usa, né, para nós essa questão do coronavírus. Resposta 2, o que Deus está fazendo com o coronavírus. Algumas pessoas são infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Semana passada a gente viu que Deus permite o sofrimento, um dos motivos foi para nos punir, para punir os erros da pessoa. A gente pode verificar nos personagens do Antigo Testamento. Davi, por exemplo, Davi era o homem segundo o coração de quem? De Deus. Oh, que maravilha, eu quero ser igual a Davi. Teve uma gincana numa igreja uma vez que eu fui e perguntava assim: qual personagem cada um de vocês gostaria de ser? Eu gostaria de ser Paulo, outro gostaria de ser Elias, e um monte de gente queria ser Davi, porque é o homem segundo o coração de Deus. Mas antes de ser o homem segundo o coração de Deus, Davi só foi homem segundo o coração de Deus depois que ele fez o quê? Por isso que ele se arrependeu dos seus pecados, porque os pecados deles foram terríveis. Ele adulterou, ele provocou a morte do marido daquela mulher com o qual ele adulterou, e depois Deus o perdoou. Ele pediu perdão para Deus, Deus o perdoou, mas e a consequência disso? Ele perdeu o seu filho, o filho nasceu e morreu. Houve a espada por toda a vida de Davi, filho traindo filho, irmão traindo irmão, irmão matando irmão. Teve um episódio lá com um irmão e outra filha de Davi, uma questão de incesto. Então a gente vê como o pecado ele é terrível. E uma das formas, uma das respostas do que Deus tem feito isso é justamente punir o pecado de alguns, infelizmente. É isso que nós vemos. Não passa desapercebido. 1 Pedro 4, 17 e 18 diz o seguinte: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Então Deus pune tanto o salvo quanto o ímpio. Não precisa ficar, pode ficar tranquilo que assim, se alguém é um parente seu, faleceu por coronavírus, não exatamente porque Deus quis punir o pecado dele. Deus tem propósitos para cada pessoa individualmente. Particularmente, eu mesmo perdi uma prima minha pelo coronavírus, e essa prima minha, claro, a gente não conhece o coração da pessoa, mas era uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que servia a Deus há muitos anos, uma pessoa que tinha ministérios na igreja, era uma bênção na igreja. Então a gente não sabe o coração das pessoas, mas Deus conhece, né? Deus conhece cada um de nós, mas Ele pune tanto ímpios quanto justos. Terceira resposta: o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. Quantos aqui desejam a vinda de Cristo? Amém. Quantos caem para o céu agora? Olha, cuidado. Amém. Todos nós desejamos estar com Cristo, né? Todos nós, acabar todo o sofrimento, toda a dificuldade. Então o coronavírus é um alerta para estarmos prontos para a segunda vinda. Romanos 8, 21 e 23 diz o seguinte:
a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontram, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabendo que toda a natureza criada geme até agora e com dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos as primeiras frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Toda a natureza criada geme como dores de parto. A natureza sofre. Nós somos criaturas de Deus, nós sofremos também nesse mundo. Esperamos ansiosamente a volta de Cristo. Então, quando nós começamos a ver esses sinais, aí que a gente tem que se preparar mais ainda para a volta de Cristo. A palavra diz que Jesus virá como um ladrão na noite, mas ele vai vir de repente, não vai te avisar, liga para você e fala, estou voltando, viu? Não, ele vem sorrateiramente, a gente não vai não tem nem como saber. Tem pessoas aí que marcam um dia, marcam um ano, né, da volta de Cristo, aí chega o dia, o ano e passa e Cristo não voltou. Aí inventa outras coisas em cima para justificar aquele erro, e assim por diante. Nós não sabemos, né, o dia da volta de Cristo, nem os anjos. Cristo falou que nem ele sabia, agora ele já sabe, porque está à direita do Pai, mas quando estava aqui na terra, nem ele sabia a data que ele mesmo retornaria. Então não temos como marcar. Então isso, as calamidades, as pestilências, elas nos preparam mais ainda para o retorno de Cristo, para estarmos prontos, estarmos vigilantes, estarmos atentos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta resposta: o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. É um momento de arrependimento, é um momento de conversão de vidas, é um momento de salvação. E que época melhor que essa para nós nos dedicarmos à evangelização, para nós falarmos de Cristo para aquelas pessoas que não conhecem, para aquelas pessoas que convivem conosco, que estão do nosso lado, estão convivendo com a gente em todos os momentos e nunca ouviram falar de Jesus. Ah, mas essa pessoa não tem jeito não, é uma pessoa muito ruim, né? Tem umas ideias muito fora, não vai querer nem saber de Cristo. Você já perguntou para ele se ele quer saber de Cristo? Às vezes as pessoas que nós menos achamos que têm essa capacidade de entender, de compreender os desígnios de Deus, são aquelas pessoas que mais têm, né? Aquelas pessoas que mais estão abertas para o Evangelho. Eu falava agora, eu tive uma reunião com a juventude agora à tarde, e eu falava para eles o seguinte: muitas vezes nós somos taxados, né, porque somos crentes, porque nós somos fanáticos, vivemos dentro da igreja. Mas observe uma coisa: quando algum conhecido seu está passando por um momento terrível, está com alguém morrendo na sua casa, está passando necessidade, a sua família está se destruindo, qual a primeira pessoa que ela procura para ajudar? Você, crente. Ela vai pedir oração, ela vai pedir alguma ajuda para você, vai pedir um conselho. Você vai ajudar ela com alguma coisa, às vezes é uma cesta básica, alguma coisa, mas é a primeira pessoa que ela procura, o crente. Então deixa falar, deixa chamar que é fanático, que é bitolado, deixa falar. O importante é que nós sabemos que a resposta para todas as coisas, a esperança para todas as coisas da vida está em Cristo, e nós temos esse Cristo. Então deixa as pessoas falarem à vontade. Mas nós estamos para ajudar as pessoas, para servir, né? Para servir as pessoas. E não é só as pessoas ímpias que precisam se arrepender, não, nós também. Quantas coisas nós fazemos, nós repetimos, nós temos aquele pecadinho escondido, aquele pecadinho de estimação que a gente carrega na coleirinha para passear todo dia.
E nós não deixamos isso de lado. Esse é o momento de nós repensarmos a nossa vida. Eu preguei uma oportunidade sobre voltar ao primeiro amor, sobre a igreja de Éfeso, do Apocalipse, que eles eram uma igreja perfeita, fazia tudo, tinha todas as suas ações, tinha todas as suas coisas boas, os seus projetos, as suas atividades, mas eles precisavam fazer o quê? Voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é exatamente voltar às primeiras obras, se arrepender. Ele até fala assim: e se não se arrepender, tirarei de você o seu candeeiro. Então não adianta a gente ter uma igreja cheia de atividades, uma igreja cheia de coisas, e eu vou fazer isso, fazer aquilo, né, top, mas se não houver arrependimento em cada um de nós, um arrependimento verdadeiro, a metanoia, aquela mudança de atitude, é aquele dar meia volta e modificar totalmente o seu modo de agir, o seu modo de pensar, Deus retira de nós o nosso candeeiro. Então é momento de arrependimento diante do Senhor. Quinta resposta. Essa aqui talvez deixe você um pouco assustado. Talvez você fique preocupado. Puxa, mas está indo na contramão do que estão falando por aí. Mas eu vou ler aqui primeiro. O coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as obras do amor que glorificam a Deus. O que é isso? Deixar de ter medo, deixar de ficar desesperado. Meus irmãos, se Deus quiser que qualquer um de nós aqui pegue o coronavírus, a gente vai pegar, não tem para onde fugir. A gente não é melhor que ninguém. Nós não somos filhos prediletos de Deus. Deus não tem filhos prediletos. Às vezes em casa a gente até pensa, né, que tem algum filho que a gente dá mais atenção, tá? Mas Deus não. Todos os filhos de Deus são iguais perante Ele. Todos. Então, se Deus quiser nos afligir com alguma coisa, não adianta a gente fugir. Então a gente não precisa ficar desesperado, ficar se torturando, se autocomiserando, né, como diz aqui a frase, aquela autopiedade. Deus sabe o que é melhor para nós. Enquanto você for útil para Deus, enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, você vai permanecer aqui nesse mundo. Não tem jeito. Agora, no dia que nós não formos mais úteis para Deus por algum motivo, meu irmão, a gente vai para um lugar melhor que esse. Pode ter certeza disso. Então vamos parar de ficar nos atormentando por essa situação. E outra coisa, e com alegria corajosa fazer as obras do amor que glorificam a Deus. Sabe o que quer dizer isso? O crente, ele é aquela pessoa que ama, que pelo menos deveria amar as pessoas, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. Nós estamos há 5 meses dentro de casa, eu me incluo nisso também, quase 5 meses dentro de casa, e nós esquecemos das pessoas. Esquecemos das pessoas que estão necessitadas. Às vezes a gente esquece de perguntar se a pessoa está com algum problema, com alguma dificuldade, se está precisando de alguma coisa, se está precisando de um alimento, se está precisando de uma oração. Nós nos esquecemos, porque a gente pensa o quê? Em nós. Eu vou ficar escondidinho aqui dentro da minha casa, né? Eu vou fechar tudo, fechar a janela, tudo, para não pegar o vírus, e cada um por si, Deus por todos. A igreja de Cristo ela não foi feita para isso. É claro, nós estávamos impedidos, né, de abrir as nossas portas. Estávamos impedidos. Agora, graças a Deus, pelo menos temos essa oportunidade de abrir, receber as pessoas, ajudar as pessoas. Eu vejo muitas igrejas aí fazendo coletas, né, de cestas básicas, de itens, de alimentos, de higiene, de todo tipo de coisa, para ajudar aquelas pessoas que estão no estado pior que o nosso. Por exemplo, moradores de rua, pessoas nas favelas, pessoas que não têm a menor condição nem de se proteger do vírus. Tem gente que não tem nem máscara, não tem nem dinheiro para comprar uma máscara. Você compra aí R$5, agora 3 por 10, em qualquer lugar você encontra aí promoção de máscara.
E as pessoas às vezes não têm condição de comprar uma máscara para se proteger. E às vezes tem a máscara, mas o local que elas habitam ali, a falta de alimentação, a falta de vitamina, tudo, permite que elas não consigam nem se proteger desse vírus. E nós não pensamos muitas vezes nisso. Às vezes nós preferimos ficar no nosso quadrado, ficar esperando as coisas melhorarem para poder, depois que as coisas melhorarem. Mas vamos, depois que as coisas melhorarem, aí muita gente não vai nem precisar mais de ajuda. Aí cada um se vira do seu jeito. Não estou dizendo, meus irmãos, que a gente não tem que se cuidar, que a gente tem que cuidar dos nossos, a gente tem que cuidar dos nossos familiares, dos nossos pais que são idosos, dos nossos filhos. Sim, temos que nos proteger. Tanto é que estou vendo todo mundo aqui de máscara. Estou vendo aqui à disposição álcool gel, né? Todos os aparatos necessários nós estamos utilizando aqui para dar segurança a cada um de vocês, a cada um de nós. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos ficar desesperados, atormentados com essa situação. Deus conhece a cada um de nós, Deus cuida de cada um de nós. Se nós não acreditarmos nisso, então nós estamos negando que nós conhecemos a Deus. Todas as suas promessas, que os anjos estarão ao nosso redor, nos guardando, 1000 cairão ao teu lado, à tua direita e não serás atingido, tudo isso aí é bênção, mas nós nos apropriamos dessa palavra ou só conhecemos porque lemos alguma vez? Então temos que pensar nisso, pensar na demonstração de amor para com as pessoas, continuar fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Lucas 14, 13 a 14 diz o seguinte, falando sobre Jesus: ao dar um banquete, é uma parábola que Jesus conta aos discípulos, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então temos que fazer bem a todos, né? 1 Pedro 4,19 diz o seguinte: os que sofrem segundo a vontade de Deus entregam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus entregam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, independente da situação que estiver acontecendo, Deus nos recompensa. Deus cuida das nossas almas e cuida das nossas vidas. Nós vimos na primeira mensagem que o cuidado de Deus para a vida do crente não é só uma provisão futura. Ele cuida de nós aqui, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Ele tem prazer de cuidar de cada um de nós enquanto estamos nesse mundo. E a sexta e última resposta do que Deus tem feito e quer fazer através do coronavírus é o seguinte: através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical e enviá-los com o Evangelho de Cristo aos povos não alcançados no mundo. O que é isso, meus irmãos? Está na hora da gente sair da nossa zona de conforto, de nós levantarmos das nossas cadeirinhas confortáveis e começar a anunciar o Evangelho de Cristo. Ah, mas está em pandemia, como que eu vou sair para evangelizar? Como que eu vou sair para entregar folheto? Evangelizar não é só entregar folheto. Nós temos aí as redes sociais, nesse sentido, é a maior bênção que foi criado aí nesses últimos anos. Por quê? Nós temos contato com todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Agora mesmo estamos fazendo a transmissão aqui do culto, tem muita gente assistindo. Eu sei que teve um culto, até que minha cunhada fez a interpretação de Libras, os irmãos que viram lembram, tinha 2 pessoas na Itália assistindo aos cultos, 2 surdos, sendo alcançados ali pela palavra, um casal, esses 2 eram um casal de homossexuais, estavam sendo alcançados pela palavra. O que ele vai fazer dessa palavra, aí é a responsabilidade dele, mas ele foi alcançado, a palavra foi pregada, chegou na Itália,
Por isso que nós chamamos a Igreja Batista Cosmopolita. Estamos alcançando aí todo mundo, né? E vamos firme aí nisso. Então, chegou o momento, né, de nós levantarmos aí as nossas mãos e trabalharmos, né, na evangelização, trabalharmos para transferir, né, a palavra que nós conhecemos, o entendimento que nós conhecemos da palavra de Deus para os povos não alcançados. Atos 8, 1 a 4 diz o seguinte: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Isso aqui acontece depois do Pentecostes. Teve aquela situação que todos falaram línguas, cada um entendia na sua língua o que era falado. Foi um grande mover do Espírito Santo de Deus. Só que depois disso começou uma grande perseguição. Até então os crentes se reuniam apenas nas suas igrejas, nessa igreja de Jerusalém. Então era tudo lindo, maravilhoso, era um louvor bonito, era a oração, era a comunhão, o partir do pão, na comunhão e nas orações. Cada um visitava o outro, fazia aquelas reuniões nas casas. Que maravilha! É bênção isso para a igreja. Mas começou uma grande perseguição. Aí o que aconteceu? Os apóstolos foram dispersos para vários lugares. Para quê? Para que o evangelho fosse alcançado em outros locais. Mas se tivesse ficado tudo ali em Jerusalém, o evangelho não teria sido propagado. O evangelho talvez nem estivéssemos aqui hoje. Mas por causa da perseguição, por causa de uma situação extrema, por causa de uma dificuldade, a palavra de Deus ela começou a se espalhar pelo mundo. E hoje é exatamente a mesma situação. Por causa dessa pandemia, muitas pessoas podem ser alcançadas para Cristo. O mundo inteiro está com medo. Não acredito que não tenha ninguém com medo desse ver, até a gente. Nós estamos também, né? Vamos ser sinceros. Mas Deus está cuidando de nós. E Deus quer que nós passemos esperança, né, para as pessoas. Ensinemos as pessoas a ter a verdadeira esperança que é através de Jesus Cristo. Amém? Então essas são as 6 respostas, né, que o livro nos dá e os textos bíblicos nos dão de como conviver, né, nessa situação tão difícil, essa situação tão triste, né, que nós estamos vivenciando. Mas nós temos a esperança de que isso é o momento, é o ensinamento de Deus para nós, para nos tirar do comodismo, para nos ensinar muitas coisas, para nos apegarmos mais a Deus, para nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas ações que desagradam a Deus. E Deus tem muito mais coisa para mostrar. Se nós fôssemos colocar mais coisas aqui, teria muito mais coisas. Mas o importante, meus irmãos, é que nós saibamos que Deus está conosco. Mesmo diante desse estado, desse quadro geral da humanidade, Deus está cuidando de cada um de nós. Então nós podemos ficar perfeitamente tranquilos quanto a isso. Deus está olhando para cada um de nós. É uma bênção, meus irmãos. Ninguém aqui da nossa igreja foi acometido por esse vírus. Tem igrejas aí que eu tenho visto de alguns amigos pastores que teve até óbitos. E nós aqui, nenhum de nós, se eu estiver enganado, alguém me ajude aí, mas eu não tive conhecimento de nenhum da nossa igreja que foi acometido por esse vírus. Isso é um motivo de grande alegria. E é porque nós somos melhores que os outros? Não, de jeito nenhum. É porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem sido misericordioso. E nós não podemos ser ingratos, né, com Deus. Nós temos que aprender algo com isso. E tenho certeza que Deus está nos ensinando. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça cada dia mais fortificar na sua palavra. Possamos buscar mais a Deus em oração. Possamos cada dia mais ter intimidade com Deus. E buscar a sua vontade para as nossas vidas. Se nós buscarmos a sua vontade, Ele vai nos mostrar, com certeza. Então busque os propósitos e a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar?
Tem algum louvor para o povo? Não? Amém. Então vamos orar nesse momento e espero os irmãos que confirmaram a sua presença no próximo sábado, para nós fazermos aqui a posse, e creio que Deus vai nos abençoar nesse dia, amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra é dura para os nossos corações, ela fala forte, Pai, ela às vezes nos incomoda, ela às vezes nos machuca, Senhor, por dentro, mas ela nos ensina, Senhor, a viver com dignidade diante de Ti, Senhor. Ela nos ensina, Senhor, a desvendar os Teus propósitos, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas provações que o Senhor tem colocado sobre a Tua igreja. Obrigado porque ela tem nos ensinado, Senhor, a ser mais fiéis a Ti, a buscar mais a Tua face. Nós precisamos, Pai, de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã sobre cada um de nós. Nós somos gratos, Senhor, porque nenhum de nós aqui fomos contaminados por esse vírus e clamamos, Pai, em nome de Jesus, que continue assim, Senhor, continue nos protegendo, nos guardando, nos abençoando. Aqueles que nós conhecemos que estão com dificuldade, né, nessa doença, abençoa a vida deles, Pai. Nós nos entristecemos às vezes com as pessoas que estão adoentadas nessa situação, mas nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre cada uma delas. Nos abençoa nessa semana, nos dá uma semana de paz, uma semana, Senhor, de prosperidade na Tua presença, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar agindo sobre a vida de cada um dos Teus servos, que de maneira nenhuma nós possamos entristecer o Teu Espírito, mas que possamos alegrá-lo, Senhor, servindo ao Senhor, Senhor, com alegria no coração. Nos abençoa e que a graça maravilhosa, Senhor de Jesus Cristo, que nos salvou, que nos justificou, nos libertou do império das trevas, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que enviou o Seu Filho Jesus, Senhor, para morrer por nós, e as consolações do Teu Espírito, Senhor, que nos cela, Pai, para a vida eterna, esteja, Senhor, sobre cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos.